dedicada à nova governação em saúde. Bem-vindos também a esta sessão de e-learning, que conta com a participação de representantes dos doentes e dos cuidadores. E este também é, diria eu, um dos eixos, se não o mais importante eixo, de uma nova governação e saúde que todos exigimos. Para isso, conto hoje com estimados amigos, a Ana Sampaio, o Alexandre Guedes da Silva, o Jaime Lancia, a Liliana Gonçalves e o Paulo Gonçalves. E esta sessão pretende ser uma sessão que dá espaço e voz ao cidadão, àquilo que é a realidade vivida no dia-a-dia por todos nós, quando temos que enfrentar a jornada dos cuidados de saúde, e surge de uma reflexão conjunta de 38 associações de doentes que hoje se disponibilizaram para estar connosco, para partilhar alguns contributos que consideram serem essenciais para melhorar o nível de cuidados de saúde que são prestados diariamente aos nossos utentes e cidadãos no Serviço Nacional de Saúde. Eu, antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria, contudo, de fazer aqui um breve enquadramento da importância estratégica para uma sociedade moderna e democrática no que diz respeito à saúde. A saúde e o bem-estar dos cidadãos são uma prioridade absoluta e são um objetivo da Organização Mundial de Saúde e dos sistemas de saúde em geral. Em Portugal, a Constituição consagra a proteção da saúde como um dever, mas sobretudo como um direito de todos, realizado através de um Serviço Nacional de Saúde geral e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. No entanto, para além destas três características largamente abordadas na literatura sobre o tema, a Constituição da República Portuguesa estabelece ainda que a gestão do Serviço Nacional de Saúde é descentralizada e participada. Esta última, uma característica raramente referida e quase nunca objeto de análise. Em Portugal, em 2019, demos passos significativos com a aprovação da Carta para a Participação Pública em Saúde, através da Lei nº 108, que vem reconhecer a importância da participação por parte das pessoas com ou sem doença e seus representantes nas decisões que afetam a saúde da população e incentivar a tomada de decisão em saúde assente numa ampla participação pública. Nesse sentido, urge fomentar, promover e consolidar a participação pública a nível político dos diferentes órgãos e entidades do Estado e através do aprofundamento dos processos de participação já existentes na criação de novos espaços e mecanismos participativos. A sessão de hoje é um bom exemplo. Para a concretização dessa centralidade nas pessoas, é indispensável e urgente imprimir uma cultura que assegure a inscrição desta filosofia na missão institucional das organizações de saúde e que se implementem medidas concretas que passam pela sensibilização e formação dos recursos humanos, pela introdução de incentivos que permeiem e pela garantia da inclusão como um parâmetro de avaliação da qualidade. Nesta sequência, a APA e 38 associações de doentes formalizaram, em maio do ano passado, um protocolo que estabelece o alinhamento de princípios que visa garantir que o cidadão tem acesso aos adequados cuidados de saúde, promovendo a humanização e a proximidade das instituições com os cidadãos e seus representantes, e que pretende atingir os seguintes objetivos: promover uma cultura de representatividade e participação dos utentes, doentes e cuidadores nas instituições de saúde, em alinhamento com a Carta para a Participação Pública, promover a agilização da comunicação entre os doentes, utentes, cuidadores e os profissionais e as instituições de saúde,
promover a melhoria do percurso e da experiência dos doentes, utentes, cuidadores nas instituições e assegurar a implementação de uma cultura de melhoria contínua, com foco na melhoria do acesso, com o envolvimento e participação dos utentes, doentes e cuidadores. E hoje aqui estamos, um ano após a assinatura desse protocolo, com muitas horas de trabalho conjunto e reuniões semanais, que nos têm permitido avançar com passos firmes na criação a curto prazo do Observatório para a Participação e Experiência do Doente em Saúde, uma parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, e também no desenvolvimento de uma especificação técnica de qualidade focada na participação e experiência dos consumidores nas organizações de saúde, em parceria com a APSER. Para a sessão de hoje, sob o título A Participação do Cidadão na Saúde do século XXI, convidamos 5 associações representantes dos doentes e cuidadores, a quem desafiamos a partilhar com todos os que nos assistem o seu pensamento e contributo ao nível da melhoria dos processos centrados no cidadão e da reestruturação da gestão dos dados em saúde, uma análise e uma proposta relativamente aos cuidados de saúde primários, às juntas médicas, à reabilitação, focado no planeamento, execução e avaliação dos resultados, e por último, e não menos importante, ao papel dos cuidadores, quanto custam e quanto valem para a economia da saúde e custos sociais. Mas, porque a palavra é das associações, passo a palavra à Ana Sampaio, minha cara amiga, é uma gestora apaixonada pela filosofia Lean e pela melhoria contínua. É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e é presidente da direção da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, colirulcerosa e doença de Crohn. Ana, muito obrigado por teres aceito o desafio. A palavra é tua. Muito obrigada, Miguel. É um prazer estar aqui com todos vocês e agradecer, antes de mais, o convite e a oportunidade de, no fundo, estas 5 associações virem dar voz aos doentes. Eu vou agora tentar partilhar aqui o ecrã para vocês acompanharem a nossa apresentação. Muito bem, então estamos aqui hoje para falar sobre a participação do cidadão na saúde no século XXI. E dizer-vos que se estamos na 10ª Conferência de Valor à Paz, se vamos falar de valor, a nossa participação neste evento levanta-nos a questão: o que é que podemos fazer para acrescentar valor a este evento? Para que tenham a percepção da qualidade, é necessário que o valor seja superior à expectativa. Senão, não estaríamos aqui hoje a completar o objetivo que nos traz. Veremos no final se o que vos iremos apresentar serão propostas de valor também para quem está aí desse lado, presente neste evento. E isto começa como quem somos nós? Somos associações que nos fomos encontrando em vários espaços, na academia de associações doentes da Escola Nacional de Saúde Pública, no projeto Incluir do Infarmed e também na Convenção Nacional de Saúde. Isto tudo resultou a presença de 70 associações, todas elas reunidas, e que nos traz uma escala e que em comum têm uma proposta e um propósito comum. E, portanto, todas nós temos vindo a trabalhar para que consigamos obter objetivos comuns. As associações uniram-se e reúnem-se todas as semanas para partilhar os seus problemas e encontrar soluções em conjunto. O objetivo é encontrar problemas comuns e fazer propostas concretas, porque os problemas comuns temos de encontrar soluções comuns que satisfaçam as necessidades de todos, não deixando ninguém para trás, eliminando assim soluções que são muitas vezes feitas para servirem apenas aos doentes de uma determinada patologia. Era importante as associações juntarem-se, para permitir a colaboração entre as associações, para aumentar o conhecimento e o nível de literacia, para partilhar bons exemplos e boas práticas e para também aumentar a segurança e o controle da informação.
Em 2019, dentro da Convenção Nacional de Saúde, estas associações definiram 14 prioridades. Em 2020, dessas 14, foram escolhidas 7 para trabalharmos. Em 2021, escolhemos 10. Mas agora, em 2022, vamos nos centrar em 3 prioridades para a legislatura: a unificação dos dados de saúde, a reabilitação e cuidados de saúde primários e os cuidadores. Para a unificação de dados de saúde, eu vou passar a apresentar o meu colega. Vou interromper aqui o compartilhamento para que vocês também possam conhecer o Paulo. O Paulo é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, mas também é presidente da Associação da RD Portugal, Associação de Doenças Raras. Paulo, vou-te passar então agora, vou partilhar o ecrã e vou passar-te a ti a palavra para que dês continuidade. Bom dia a todos. Obrigado à APA pelo convite para podermos também partilhar um pouco daquilo que temos vindo a trabalhar. Eu vou falar sobre a unificação dos dados e como uma parte considerável da audiência destas conferências da APA são profissionais de saúde e gestores da área hospitalar. Eu queria pedir-lhes que, antes destas funções, destas profissões que desenvolvem, são cidadãos. Eu queria pedir-lhes que durante os minutos tirassem essa capa profissional e pusessem apenas a capa de cidadãos, que é isso que nós vamos tentar fazer, para explicar um pouco a razão e o propósito que nos levou a fazer este trabalho no caso da unificação dos dados em saúde. Próximo ano, por favor. Aquilo que nos leva a começar, ou a forma como estabelecemos esta primeira prioridade, foi começar a pensar em perguntas, quais são as perguntas que são essenciais, e nós temos bastantes, relativamente a um modelo que nos leva a pensar que a unificação dos dados em saúde vai trazer vantagens para o sistema de saúde em Portugal e para o SNS em particular, porque nós, como doentes crónicos e cuidadores de pessoas com doenças crónicas, somos grandes utilizadores, talvez os maiores utilizadores do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, o sistema engloba o SNS e o nosso maior foco tem a ver com o SNS, mas não se restringe ao SNS. E a razão é simples, porque se nós conseguirmos ter um sistema que se centra no cidadão, que respeite a proteção de dados e a individualidade, que permita a investigação científica e a cocriação de soluções, mas que também seja sustentável, vai garantir, e eu espero convencê-los disso, que é esse o trabalho que nós temos vindo a desenvolver e encontrar respostas para as perguntas que mencionei no início, vai nos permitir que haja uma coabitação com os serviços privados, com os serviços de caráter social, e que haja uma co-participação e um co-pagamento para que, não, por outro lado, se atinja esta sustentabilidade, que é algo que muitas vezes é diabolizado, mas porque não há forma de controlar. Essa é a grande questão e que nós aqui estamos a tentar ter uma proposta que resolva. Próximo slide, por favor. A unificação dos dados em saúde passa primeiro por termos uma noção do que é que são os dados pessoais. Todos nós sabemos que muitas das vezes, quando vamos a um hospital, nós somos tratados pelo número do processo hospitalar, que agora menos, mas já aconteceu em que o próprio número do processo hospitalar não era um único, havia mais do que um. E aquilo que nos move é, para já, colocar como
os dados de cidadão centrados no número que está nas costas do cartão de cidadão, que é o número do SNS. Se nós tivermos isto, vamos ter a continuidade entre o que são os serviços primários, os serviços hospitalares e os outros serviços continuados de saúde no SNS e fora do SNS. Isso vai nos permitir também ter um controle sobre os dados pessoais, uma garantia de proteção que nos é devida pelo SNS e pelos serviços do Estado, no caso do SNS, que obrigam a essa proteção. E, por último, para respeitar o RGPD, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, obrigar a que, por um lado, haja uma legitimidade, por outro lado, obrigue ao consentimento por parte de cada um de nós o acesso a essa informação. Próximo. Ana, próximo slide, por favor. Ok. Ainda não. Isso. Se nós conseguirmos que os sistemas nos hospitais estejam centrados no número do cartão de cidadão, no número de SNS do cartão de cidadão, e não no número de prestação hospitalar, vai-nos permitir esta transição entre os vários serviços dentro do que é o SNS. E depois, à volta, todos os blocos de informação dos serviços especializados, desde a urologia, a cardiologia, todos os serviços dos hospitais e não só, e também termos acessíveis, ou pelo menos guardados. Isto não significa estar no cartão de cidadão, nós temos noção disso, mas estarem acessíveis a partir de um modelo de dados à restante informação, e faço referência, por exemplo, aos raios-x, aos exames complementares que nós temos, e que normalmente temos que andar com um bloco de uma pasta com toda essa informação, ou muitas vezes, se não formos tão organizados, perdemos essa ligação e depois torna as coisas mais difíceis. Por outro lado, há alguma informação que não é informação clínica, mas que também é importante. Estou-me a lembrar, por exemplo, da situação social, para não termos ou para ficarmos isentos das taxas moderadoras, ou de acessos prioritários quando o utente tem mais de 60% de incapacidade. Essa informação normalmente temos que dar muitas explicações, e se isto estiver tudo acessível a cada um de nós e podermos dar esse consentimento para consulta a terceiros, ao mesmo tempo que possamos revogar, isso vai-nos permitir, com um sistema destes, permitir dar esta possibilidade. A seguir, Ana, por favor. Isto que eu estou a dizer não é rocket science, isto é, não é algo que seja tão distante quanto isso. Isto é perfeitamente possível. A grande dificuldade é o tempo e os recursos que serão necessários para fazer esta transformação no modelo de dados, e isto vai nos permitir podermos ir tão longe quanto queiramos, até ao nível do campo, para podermos garantir o RGPD ao titular, poder dar a privacidade por defeito e por desenho, como é a base do RGPD, revogarmos quando quisermos. Isto vai nos permitir coisas tão simples quanto, cada vez que eu aceder, ou que alguém aceder aos meus dados, eu seja notificado no meu telemóvel a dizer que alguém está a aceder. Poderão alguns estar a pensar, mas a dona Alice com 82 anos não sabe fazer isso, mas a dona Alice normalmente não vai à consulta sozinha, vai com um cuidador, vai com um familiar, e isso, ou está num lar, tem cuidadores que têm essa delegação de competências. Portanto, às vezes as desculpas que nos são dadas são mesmo desculpas para não se fazerem as coisas, e isto vai permitir com que se consiga modificar e responder a essas perguntas, e sou notificado para atribuir o consentimento ou revogar esse consentimento com um ato livre e positivo, que é como diz
uma vez mais, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. É isso? Para trabalhar a parte da investigação científica, histórica e estatística, que também é um dos grandes objetivos desta unificação, é separarmos os dados em dois grandes blocos. O bloco mais à esquerda é o bloco dos dados que chamamos crus identificáveis. São aqueles dados em que nós, quando acedemos a eles e fazemos-lo com grande frequência, podermos saber a quem pertencem. Identificam a pessoa a quem pertencem estes dados. Isto é, se eu aceder aos meus dados, estou a aceder aos meus dados. Se tiver acesso aos dados dos meus pais, por exemplo, sei que estou a aceder aos dados deles. Quando um profissional de saúde ou um administrativo acede aos dados, saber a quem está, de quem são esses dados, e a isso chamam-se dados identificáveis para todos os serviços que lhes façam acesso. Do lado direito do ecrã são os dados anonimizados. O que é isto? É a mesma informação ou a informação acumulada do lado direito, mas que não permitem saber quem são estas pessoas. Porquê é que isto é importante? Porque quando nós fazemos estudos, quando os profissionais destas áreas fazem estudos, fazem análises históricas, análises estatísticas, não precisam de saber a quem pertencem. Antes, pelo contrário, não devem saber a quem pertencem. Devem perceber tendências, devem perceber casos para fazerem seleções, por exemplo, para ensaios clínicos, e não precisam de saber. Se for necessário saber para reidentificar as pessoas, esse processo tem que voltar à unidade hospitalar, tem que voltar ao profissional que cuida dessas pessoas, ou a equipa que cuida dessas pessoas, para voltar a fazer a reidentificação. E, portanto, o acesso a esta informação tem que ser altamente condicionado para evitar que, por exemplo, quando se fazem queries mais finos e se queira saber quem é que é, por exemplo, portador de uma deficiência alfa 1 em Vila Franca de Xira ou em Santiago, enfim, numa terra mais pequena, podermos fazer a reidentificação. E se nós tivermos esse cuidado, aquilo que estamos a garantir é que os dados estão verdadeiramente anonimizados e, portanto, conseguirmos promover isto. E se tivermos isto organizado de forma standard, como está já a acontecer na Europa, e foi agora publicado na semana passada esse novo modelo, vamos poder colaborar com outros países e participar e receber ensaios clínicos, que nos vai também trazer grandes vantagens a Portugal e à saúde. Próximo. Por último, a sustentabilidade. A sustentabilidade aqui é relativamente simples. Se nós tivermos estes dois grandes conjuntos de dados, quando alguém vai aceder, seja um profissional de saúde, um administrativo, ou um familiar, quem quer que seja, que aceda aos dados, nós ficamos a saber quanto é que custa cada uma destas transações. Se tecnicamente isto for possível, será uma decisão política pôr-lhe um preço. Se o custo de cada transação for €1, para ter um número fácil, o custo de cada transação for de €1, significa que, se é feito pelo SNS e o serviço é tendencialmente gratuito, esse custo pode ser zero para a pessoa, para a entidade que está a aceder aos dados. Mas se for feito por uma entidade privada e se tiver uma decisão política que esse custo deve ser pago, então esse custo pode ter um preço. Mas é uma decisão política, não pode ser uma decisão técnica. E isso vai fazer com que todas as transações, porque estes dados estarão guardados e abrigados pelo Estado, têm que ter um preço. Pode ser zero, mas pode ter um valor, pode ter um preço. E é esse preço que pode fazer com que esta sustentabilidade traga, ou melhor, esta cobrança possa trazer sustentabilidade ao sistema. Por outro lado, do lado direito, a informação anonimizada, tem que se fazer uma diferenciação entre aquelas entidades, um centro de referência, um hospital, um centro hospitalar, que faça
determinados estudos, ou uma empresa que queira fazer uma avaliação de um novo medicamento, ou de um medicamento para uma nova patologia, para uma outra patologia, medicamento que já exista no mercado, por contrato, isto é, eu vou fazer X queries, vou fazer X estudos por ano e isso ser feito com um contrato com as devidas garantias da segurança da informação e, portanto, isto vai permitir ter um encaixe financeiro para o Estado, tornando uma vez mais o sistema mais sustentável e, em teoria, sustentável. Ainda com todas as vantagens para além destas que eu acabei de frisar, se nós fizermos esta transformação, terminarmos com imensos contratos que existem, os administradores hospitalares aqui saberão, de contratos de manutenção de sistemas que são muito antigos e que teoricamente já não deveriam estar ativos, mas porque não há forma de os desligar, poderem ser desligados de uma vez por todas. Próximo slide, Zé. Esta era a arquitetura de uma forma muito geral, portanto, as bases de dados em baixo, depois o sistema um layer que permitia o controle de acessos, toda a gente iria ter acesso a este sistema e este sistema ter acessos a partir de um portal de acesso e a partir de apps ou dispositivos médicos e os próprios profissionais poderem criar o seu dashboard ou os seus ecrãs de uma forma mais interativa que aquela de criação de ecrãs por uma empresa e depois eles são absolutamente estáticos. Próximo. Vou muito rapidamente passar por isto. Próximo. Só para explicar que a ideia é um sistema destes tem que ter uma autenticação e essa autenticação ser feita por estes vários modelos. Próximo. Depois, uma parte da autenticação ser através de pequenos ecrãs que podem estar disponíveis no telemóvel com dados que nós acedemos quase todos os dias. Próximo. Depois o acesso a todo o resto da informação, uma vez mais, a informação não está no telemóvel, não está no cartão, está num sistema central, mas permite esse acesso a partir do telemóvel. Próximo. E ele garantir também uma última parte que é imprescindível na lei, que é o acesso em caso de urgência, de emergência, através do 112 e esta informação ter que estar disponível, porque por vezes as pessoas, obviamente, em caso de emergência, nem sempre estão disponíveis para dizer qual é o seu número de cartão de cidadão, qual é o seu PIN, ou através da íris, etc., não ser possível de fazer. Portanto, isto dar garantido. Portanto, o sistema terá que ter este tipo de... Aliás, que é o que está na lei. Próximo. Vou, Tiana. Sim, vamos então agora voltar a um outro tema sobre cuidados primários, reabilitação e juntas médicas. Para isso nós vamos ter o Alexandre Guedes da Silva, que irá apresentar. O Alexandre é presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e vou-lhe passar agora a palavra. Alexandre, se quiseres dar umas palavras antes de eu pôr a apresentação, por favor. Tens que ativar o microfone. Okay. Olá, muito obrigado a todos. Eu não sei se o sistema passa para a minha câmara ou não, mas pronto, não está a passar. De qualquer maneira, eu penso que me estão todos a ouvir, certo? Sim, eu estou a ver aqui algumas caras a dizer que sim. Muito obrigado à APA por este desafio e sobretudo, é um prazer estar aqui convosco e poder dar-vos algumas pistas sobre aquilo que as associações de doentes discutem e trabalham todos os dias no terreno. Ana, podes colocar então o meu primeiro slide. E algumas das questões que nós debatemos têm muito a ver com os temas que nos estão mais próximos e que afetam a nossa qualidade de vida. E esses temas têm muito a ver com coisas práticas, com aquilo que é o dia-a-dia das pessoas, com aquilo que são as dificuldades que as pessoas sentem
na sua relação com os serviços de saúde e com os serviços de proteção social. Uma das questões que nos chega em grande quantidade tem muito a ver com a ineficácia que existe na ligação entre os serviços de saúde e os serviços de apoio social, em que as pessoas se sentem absolutamente perdidas, ficando sem saber exatamente quem providencia o quê, quem é responsável pelo quê, e acabam por ficar, muitas das vezes, numa terra de ninguém entre os dois serviços e nessa terra de ninguém acabam por não conseguir encontrar respostas para os seus problemas e as suas necessidades. E por isso nós temos refletido sobre um mundo diferente, um mundo melhor. E colocámos aqui duas questões que gostaria de falar um bocadinho convosco. E a primeira questão tem a ver, será que nós seremos capazes de aproveitar melhor a rede de cuidados de saúde primários e com ela sermos capazes de inovar, de criar respostas que não sejam apenas reativas, que não sejam apenas respostas de esperar que as pessoas nos cheguem com problemas para resolver? Será que somos capazes de pensar estes serviços de maneira a que estes serviços ajudem a manter a qualidade de vida das pessoas, ajudem sobretudo a manter, a prevenir que a doença se ocorra, ou então a prevenir que, estando a pessoa já numa situação de doença crónica, ela se mantenha estável e não progrida, ou pelo menos não crie situações de urgência e de necessidade de intervenção em estado de limite. Por outro lado, também nos parecia que, e isto tem muito a ver com a pandemia, que seria muito importante perceber a importância da reabilitação da pessoa doente. Na pandemia nós acabámos por ter experiências, e muitas experiências, de reabilitação domiciliária, ou por via de apoio na casa das pessoas, diretamente através dos técnicos que lá se deslocavam, como também à distância. E tivemos essa felicidade de poder ajudar as pessoas e de poder intervir. Também foi numa situação em que fomos obrigados a inovar, fomos obrigados a pensar fora da caixa, e chegámos à conclusão que, se calhar, se as pessoas logo à partida tivessem um plano de cuidados que fosse mais integrado e que permitisse toda a utilização de um conjunto de ferramentas, poderia ser mais eficaz. E são estas reflexões que acabam depois por nos levar a escolher este tema dos cuidados primários, reabilitação e juntas médicas como uma das prioridades. Porque, na realidade, foram 3 tópicos que ressaíram da pandemia como tópicos extremamente importantes para serem levados em consideração e para serem trabalhados de forma a que possam ajudar verdadeiramente as pessoas, neste caso, e vocês verão, as pessoas com doença crónica, que são aquelas que sentiram mais o impacto da pandemia. Ana, podes passar o slide? Muito obrigado. Ora bem, e de facto aquilo que nós sentimos, e aqui a questão está colocada como uma afirmação, e para outras pessoas ainda é uma questão, nós não temos grandes dúvidas de que os doentes crónicos ficaram para trás durante a pandemia. Há alguns atores que ainda acham que não foi assim, mas eu diria que hoje é claríssimo que os doentes crónicos não foram priorizados durante a pandemia. E não foram por várias razões. Primeiro, porque
a pressão mediática foi intensa, o próprio sistema não estava preparado para o desconhecido, ou seja, apesar de se falar de tempos em tempos da necessidade de preparar o Sistema Nacional de Saúde para uma situação pandémica, nós fomos desvalorizando e fomos achando que não seria exatamente daí que viria o perigo. Mas na realidade veio, e ao vir daí o perigo, acabámos por perceber exatamente que os doentes crónicos não são exatamente o principal objetivo do SNS e são aquele que facilmente é colocado numa segunda linha de resposta. E isto a nós criou-nos também aqui algumas dúvidas e algumas perplexidades, e nomeadamente a perplexidade de onde é que os doentes crónicos estão em termos de prioridade do SNS. Não é? Há vários grupos que são servidos pelo SNS e onde é que nós ficamos? Onde é que as pessoas com doença crónica ficamos? Até porque a maioria das pessoas que utilizam o SNS são doentes crónicos, não são doentes agudos, não são outro tipo de utentes. E, portanto, ficamos, de facto, a achar que é preciso mudar. E, sobretudo, ficamos a achar que é preciso mudar, se calhar não ao nível da resposta hospitalar, que também a vimos à distância, mas, sobretudo, nos cuidados primários. Porque entendemos que deve ser aí que nós devemos ter a grande quantidade de atenção naquilo que é a nossa melhoria de qualidade de vida. E essa melhoria faz-se através da monitorização e da reabilitação dos doentes crónicos. E aquilo que aconteceu na pandemia é que os cuidados primários ficaram dedicados quase em exclusivo à monitorização da pandemia, não foi dos doentes crónicos. E, portanto, isto acontece, e acontece porquê? Porque o sistema não tinha reserva de pessoal, de técnicos, de especialistas para poder dar resposta em várias frentes. E como não tinha, mais uma vez os doentes crónicos acabaram por ficar para trás. Próximo, Ana. Bom, e portanto isto leva-nos à questão da gestão da doença crónica e de como é que nós poderemos, de facto, aproveitar melhor os recursos disponíveis no SNS e dar melhor qualidade de vida aos doentes. Aquilo que na doença crónica importa verdadeiramente ao doente é a sua qualidade de vida. Porque normalmente, quando se transforma uma doença aguda numa doença crónica, o risco de morte diminui drasticamente. E aquilo que passa a importar ao doente e à sua família é, de facto, a capacidade que o doente tem de melhorar a sua condição, a sua qualidade de vida, não é? E essa melhoria da qualidade de vida não pode ser só vista no prisma da saúde ou da doença estar estabilizada. Tem que ser vista também ao nível social, tem que ser vista ao nível da capacidade que a pessoa tem de angariar sustento, de intervir na sua envolvente social, de participar na vida pública, de poder prosseguir a sua formação, etc. E isso implica que sejamos capazes de gerir esta condição de doente crónico. E para gerir esta condição de doente crónico, nós temos que nos organizar. E aquilo que acontece é que a maior parte das pessoas não se consegue organizar, não consegue fazer essa autogestão e precisa de ajuda. E o que acontece é que normalmente não tem essa ajuda, ou pelo menos não tem da parte do SNS ou dos seus profissionais
o tempo e a disponibilidade para o ajudar nesta tarefa de gerir a sua condição de doente crónico. E, portanto, muitas das vezes acaba por cometer erros, acaba por fazer más escolhas, acaba por navegar à vista quando na realidade não precisava. Quando na realidade seria possível, com alguma organização e algum esforço, ter um plano que permitisse que a pessoa tivesse o máximo da sua qualidade de vida, o máximo da sua funcionalidade, padecendo de uma doença que obviamente a limita, mas que não tem que a limitar totalmente ou não tem que a limitar muito. E por isso surgem aqui as questões de pensar estes assuntos com as associações de doentes. E muitas das vezes as associações de doentes acabam por elas próprias, uma parte da sua intervenção é partilhar experiências entre os doentes, e essas experiências são sobretudo soluções para ultrapassar as limitações que eles sentem no dia a dia. Ou seja, basicamente todos nós partilhamos receitas de como gerir a nossa condição de doentes crónicos. Quais foram os truques, entre aspas, quais foram as inovações que nós fomos desenvolvendo, quais foram as adaptações que fomos fazendo às nossas vidas, de maneira a conseguir maximizar este objetivo que todos temos, que é a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida daqueles que nos rodeiam. Porque para muitos doentes crónicos imaginarão que uma parte do seu problema não é exatamente consigo, não é? Com a sua qualidade de vida, mas sim com aquele peso que sentem de estarem, de alguma forma, a ser um peso para os seus, um peso para a sociedade, porque, na realidade, a não gestão da doença crónica acaba por fazer com que a pessoa necessite cada vez mais de recursos e com maior intensidade desses mesmos recursos. E isso também não é simpático para as pessoas. E, portanto, claramente aqui há um espaço de cocriação de todos os parceiros da área da saúde, e não só, e dos parceiros da área social, para com as associações de doentes e para com as comunidades que de alguma forma refletem sobre estes temas, poderem co-criar soluções e poderem criar, de facto, valor naquilo que é a resposta da sociedade a um problema. Ana, podes passar para o próximo? Uma das áreas em que nós sentimos maior falta e, sobretudo, menor atenção é a questão da reabilitação. E porquê é que nós chamamos aqui a atenção da reabilitação? É porque a reabilitação é central na manutenção das nossas capacidades para intervir ao nosso redor. Ou seja, a pessoa com doença crónica, se não for capaz de reabilitar as suas funções originais, não é? Ou próximo das suas funções originais, ela vai estar sempre com um handicap, vai estar sempre com a necessitar de mais tempo, de mais energia, de mais empenho para poder realizar exatamente as mesmas tarefas e as mesmas ações. E a reabilitação aqui é o mecanismo que faz com que as pessoas consigam, de alguma forma, não perder tanta capacidade de resposta em relação à pessoa que não tem a doença crónica e que não tem essas limitações. E isto não é, infelizmente, entendido como uma prioridade, porque aqui não estamos exatamente a salvar vidas, não é? Aqui estamos a melhorar a qualidade de vida. E a nós parece-nos que salvar vidas e melhorar a qualidade de vida deviam ser sinónimos. E deviam estar ao mesmo nível, não devem estar de maneira nenhuma em níveis diferentes. Porque, para muitos de nós, viver com doença crónica, em alguns estadios das nossas doenças, de facto leva a questionar outro tipo de soluções para
para as nossas vidas e muitos de vós já repararam e já viram que na propaganda da eutanásia aparecem muitas das vezes pessoas com doença crónica em situações de grande sofrimento e de grande impacto emocional. A principal razão para que isso acontece, muitas das vezes, não é a natureza da doença, é o facto de não ter havido o cuidado de reabilitar aquela pessoa e de preparar aquela pessoa para o percurso da doença e, portanto, para as limitações que ela iria enfrentar e a partir de determinada altura, se nós não reabilitamos, de facto a pessoa acaba por entrar numa espiral negativa da qual não tem forma de sair, ou pelo menos não consegue perceber qual é a saída desse estado. E por isso, para nós, a questão da reabilitação devia ser central também no percurso do doente crónico e devia, do nosso ponto de vista, ser algo que deveria ter muita proximidade com a pessoa com doença crónica. E por isso nós achamos que os cuidados primários deviam ter aqui um papel exemplar. Deviam ter aqui o papel de conseguir dar às pessoas, em proximidade, aquilo que são os serviços de reabilitação de que elas precisam. E a reabilitação não é só física. Atenção que a reabilitação acontece também nas questões mentais, também noutras dimensões da nossa vida, por exemplo, na área social, como vocês sabem, e, portanto, e isto deve estar integrado, não deve, de maneira nenhuma, estar em compartimentos estancos como hoje em dia, não é? E hoje em dia nós encontramos muitas das vezes tudo isto enfiado em caixinhas, quando na realidade a pessoa é a mesma. E, portanto, isto devia ter uma visão muito diferente, muito mais holística e muito mais centrada naquilo que são as necessidades das pessoas. E isto leva-nos depois aqui a estas questões, porque é que a resposta de reabilitação não existe nos cuidados primários? Pois, se calhar devia existir e se calhar vamos ter um PRR para poder investir nos cuidados primários e se calhar esta é uma das áreas em que devíamos mesmo estar a conversar a sério e a perceber se podemos ou não podemos dar mais atenção a este tema. Por outro lado, muitas das associações de doentes acabaram exatamente por falta de resposta do SNS por ir desenvolvendo as suas ofertas nestas áreas da reabilitação. E hoje muitas delas são entidades de reconhecido valor e mérito na reabilitação das pessoas com doença crónica. E, portanto, por que não também ir olhar aquilo que as IPSS e as associações de doentes fazem e poder partilhar com elas e poder integrá-las dentro daquilo que é a oferta que a saúde deveria dar às pessoas com doença crónica. Ana, próximo. E isto acaba depois por nos levar a uma outra dimensão, que é a dimensão também prática da vida das pessoas. É que as pessoas, naturalmente, quando padecem de uma doença crónica, vão passar a precisar de ajuda. Mas não vão precisar só de ajuda na área da saúde. Elas vão precisar de ajuda na sua vida. E para conseguirem ter ajuda, elas precisam de alguns documentos legais para aceder a essa ajuda. E aqui aparecem as juntas médicas, que são basicamente quem tem a capacidade de em nome do Estado, de fornecer, providenciar esses documentos que depois, mediante determinadas condições, permitem aceder ou não a apoios de vária ordem. E o que acontece hoje em dia é que há nas juntas médicas um mal-estar que a nós nos parece que não pode acontecer. E esse mal-estar acontece porque nós percebemos que existem juntas médicas que funcionam na órbita da saúde, mas também existem juntas médicas que funcionam na órbita
da Segurança Social. E não conseguimos perceber por que carga d'água isso acontece. Porque, mais uma vez, as pessoas são as mesmas. Mais uma vez, o cidadão tem que ser visto num processo de avaliação por diferentes entidades que parece que não confiam uns nos outros. Ora, isto para nós faz pouco sentido. Aliás, não faz sentido nenhum. E, sobretudo, muitas das vezes nós confrontamos-nos com painéis de avaliação que não fazem a mínima ideia de quais são os nossos problemas. E não fazem mesmo. Porque não é visível, no caso das pessoas com doença crónica, a esmagadora maioria dos sintomas e daquilo que lhes afeta a sua funcionalidade, a sua capacidade de viver com qualidade, são sintomas invisíveis. São aspectos que não são visíveis e que não se conseguem ver do outro lado da mesa onde se senta esse júri que nos avalia. E muitas das vezes esse júri que nos avalia vai pegar em documentos que nós levamos e que nos são fornecidos por quem nos dá assistência, mas que depois são escritos numa linguagem que não é a linguagem das pessoas que estão do outro lado da mesa e acabamos por entrar numa dissonância completa entre aquilo que está escrito, aquilo que quem avalia percepciona e, sobretudo, aquilo que são as expectativas da pessoa que se senta no lugar do avaliado e que, muitas das vezes, no fim do processo, se sente absolutamente desmoralizado e revoltado com aquilo que se sente ser uma falha no sistema. E, portanto, nós gostaríamos muito que este processo das juntas médicas fosse de uma vez por todas resolvido. Que fosse, de facto, um instrumento cuidado das políticas públicas, que fosse realmente um instrumento que não fosse mal amado, porque, por exemplo, algo que ouvimos muitas das vezes, sobretudo da boca dos médicos de saúde pública, é que eles próprios não se sentem confortáveis a liderar as juntas médicas e nem conseguem perceber o que é que estas juntas médicas têm a ver com a função deles. E, portanto, se isto acontece, há uma enormíssima necessidade de reformular todo este processo e de criar condições para que, de facto, as pessoas não fiquem com este amargo de boca, com esta sensação de injustiça e de falta de equidade no processo. Ana, podes passar? Por isso, aquilo que nos parece importante é sermos capazes de melhorar todo este processo. Por exemplo, questionar porque é que se dá mais importância à incapacidade do que à funcionalidade. Nós temos em Portugal 2 tabelas aprovadas, uma tabela nacional de incapacidades e uma tabela nacional de funcionalidade. E na realidade só uma é que é utilizada. E ainda por cima é uma que acaba por ter a sua origem numa prática comercial de seguros e que tem muito pouco a ver com... e são seguros de acidentes de trabalho ou de acidentes e, portanto, tem muito pouco a ver com a doença crónica. Aliás, não tem rigorosamente nada a ver com a doença crónica. Tem a ver com a doença episódica, com, ao fim e ao cabo, aquilo que pode ocorrer de um acidente. Ora, nós, de facto, aquilo que sentimos, a maior parte de nós, doentes crónicos, é que a doença afeta a nossa funcionalidade, afeta a nossa capacidade de produzir, afeta a nossa capacidade de nos relacionarmos com o exterior, afeta aquilo que é, ao fim e ao cabo, que nós chamamos comumente o nosso rendimento. Não é? E, portanto, estar a medir, estar a proteger as pessoas por incapacidade e não por funcionalidade, no caso da doença crónica, muitas das vezes penaliza as próprias pessoas.
e leva as pessoas para uma área em que elas também não gostam de estar. É que, normalmente, a incapacidade remete para o conceito de deficiência. Ora, as pessoas com doença crónica, a última coisa que se querem sentir é deficientes e, portanto, são capazes de aceitar que a doença lhes impôs um determinado handicap, mas não lhes parece correto que passem a ser consideradas como deficientes. E isso torna depois também todo o processo muito complicado e sobretudo, complicado num nível que tem a ver com a autoestima, que tem a ver com os aspectos mentais, com os aspectos psicológicos e de saúde mental das pessoas. E por isso nós também aqui precisávamos de dar aqui uma verdadeira revolução nesta área. Por exemplo, poderíamos equacionar, e gostaríamos de vos deixar este desafio, por que não o nosso médico especialista fazer parte do painel avaliador? Por que não? Porque é que o nosso médico especialista escreve um relatório que depois não é entendido pelo painel? Porque é que ele não está lá durante aqueles breves minutos em que é feita uma decisão que para muitos de nós significa uma decisão quase para a vida toda, para o resto da vida toda, não é? Portanto, era de facto muito importante nós equacionarmos estas questões. Ana, próximo. Ora bem, e depois apeteceu-nos fazer-vos um desafio. Ou seja, porque é que nós não vamos olhar para toda esta problemática, cuidados primários, reabilitação, juntas médicas, funcionalidade da pessoa, qualidade de vida, e se o fizéssemos colocando de facto o doente no centro. E ao colocar o doente no centro nós conseguíamos de facto ganhar muito naquilo que são todos estes aspectos que eu vos referi, e sobretudo se conseguíssemos guiá-lo em todo o processo, a ele e à família, se conseguíssemos ter um verdadeiro gestor do doente crónico, que trabalhasse connosco desde o diagnóstico e que fosse capaz de nos ir ajudando ao longo do percurso na doença crónica, seguramente todos nós tínhamos a ganhar, porque a qualidade de vida da pessoa e da sua família seria sempre muito melhor, e numa situação em que a qualidade de vida é melhor, a saúde é melhor, a produtividade aumenta, a riqueza disponível aumenta e, portanto, todos nós ganharíamos com isto. Este é um projeto que a SPEM tem vindo a debater com vários parceiros. Nós chamámos-lhe alfaiataria do corpo e da mente, exatamente pela necessidade que nós temos de vestir o fato à medida de cada um de nós. E deixava-vos com esta reflexão. Ana, muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Vamos então agora também interromper aqui um bocadinho as apresentações e ver se já temos aqui questões levantadas. Miguel, passo-te a palavra, por favor. Eu desafiava todos os que nos seguem nesta sessão a que possam submeter as questões utilizando o íconezinho que tem na plataforma no canto superior direito. Estejam à vontade para colocar questões, propostas, pedir algum esclarecimento sobre aquilo que tem sido esta partilha de soluções que nos têm sido apresentadas até ao momento. Não há ainda perguntas, mas eu atreveria-me já aqui a fazer algumas questões. A primeira tem a ver com esta última apresentação que nos foi feita pelo Alexandre, que reflete bem aquilo que é a dimensão humana que deve estar sempre presente naquilo que são não só o desenho, a concepção, mas o envolvimento dos cidadãos e das organizações, quer sejam elas da saúde, quer sejam de âmbito social,
no desenho das respostas adequadas a cada um dos cidadãos. Indo de encontro àquilo que foi o desafio que o Alexandre deixou no final, é urgente pensarmos na criação do desenvolvimento daquilo que a Organização Mundial de Saúde define como Patient Navigators. Os cuidados de saúde e tudo aquilo que envolve em termos da sua gestão e das respostas e dos serviços que existem e daqueles que têm que ser desenvolvidos, exigem hoje, principalmente para os doentes com doença crónica, que, como sabemos, demograficamente abrangem uma população mais envelhecida, que na grande maioria necessita de apoios, de esclarecimentos, de informações, não existe como resposta agregadora no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema Nacional de Saúde. Esta complementaridade entre a oferta pública, privada e social de cuidados, que é diversificada, acrescentando também a oferta, que muito bem referiu o Alexandre, daquilo que são serviços disponibilizados por outras entidades, a grande maioria de cariz associativo e que procura dar resposta às necessidades dos seus associados, exige que os doentes tenham alguém a seu lado, treinado, preparado para o acompanhar neste processo de navegação. Todos nós sabemos que pior do que não cumprir um tratamento é os doentes pura e simplesmente não saberem exatamente porque é que estão a fazer determinado tipo de terapêutica ou de abordagem de reabilitação, não terem conhecimento daquilo que é expectável no imediato, a médio e longo prazo relativamente àquilo que são as soluções e respostas que o sistema lhes pode oferecer e, portanto, a criação da figura dos Patient Navigators é urgente. Nós na APA defendemos em absoluto essa necessidade. E acreditamos nós que existem já hoje no sistema de saúde profissionais que poderão desempenhar estas funções de forma cabal e integrando também os doentes e os cuidadores. Temos também bons exemplos já hoje em Portugal de associações que, face a esta necessidade de acompanhamento e aconselhamento dos seus associados, já desenvolvem serviços ajustados a estas necessidades, com profissionais que acompanham os doentes, que lhes dão as informações, que lhes prestam os esclarecimentos, que os encaminham em termos de agendamento e de procura de soluções. A minha pergunta a este nível era qual tem sido a receptividade daquilo que tem sido a partilha que com certeza têm feito em vários fóruns, a nível do poder do governo e das entidades centrais, qual tem sido a receptividade que têm tido a estas vossas propostas na criação desta figura agregadora, mas acima de tudo naquilo que é a revisão urgente das juntas médicas e também da convenção ou da celebração de uma convenção para que os serviços e soluções que são neste momento apresentadas por muitas associações de doentes possam também fazer parte da rede convencionada do Serviço Nacional de Saúde. Miguel, eu começo já por responder, vou tentar destacar a minha imagem. Ok. Estão-me a ver todos? Muito bem. Aquilo que acontece é que o que nós propomos acaba por chocar com uma dificuldade intrínseca do sistema de governação. E começa logo pelo orçamento, não é? E o drama é que a esmagadora maioria destes temas tem que envolver necessariamente a área social e a área da saúde. E não há, dentro dos orçamentos de ambas as áreas, nenhum orçamento que esteja dedicado a esta zona de interface, à necessidade que há de trabalharem em conjunto. E logo a partir daí começam as dificuldades.
e as dificuldades acontecem de forma absolutamente subreptícia, que é, começam, em vez de procurarem perceber que se têm que unir, começam a olhar e dizer, bom, isto não sou eu, isto é para aqueles amigos, tem que ir à porta ao lado falar sobre isto, e têm uma enormíssima dificuldade de se sentarem connosco ao mesmo tempo, representantes da saúde e representantes da área social, para debater efetivamente estes temas. E, portanto, o grande combate que nós estamos a realizar, e vamos continuar, não vamos desistir, é sentar na mesma mesa responsáveis da área da saúde, responsáveis da área social, e explicar-lhes que têm que trabalhar em conjunto, porque essa é a nossa vontade. A vontade dos cidadãos é que, de facto, trabalhem em conjunto e encontrem soluções, encontrem um espaço de diálogo, encontrem um orçamento que lhes permita devotar recursos a esta área. Nós tentámos, em dezembro passado, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, no seu congresso, tentou, em dezembro passado, sentá-los à mesa. Conseguimos, em muitos painéis, ter representantes da área social e da área médica. Portanto, já foi possível eles confrontarem pontos de vista, mas ainda não conseguimos, de maneira nenhuma, que eles se alinhassem connosco na busca de uma solução única. Essa é a nossa tarefa. Não posso dizer que já conseguimos, não conseguimos de maneira nenhuma, portanto temos que continuar a trabalhar, temos que chamar a atenção ao mais alto nível que esta é uma necessidade urgente para o país e que não adianta nós estarmos a criar, a pôr paninhos quentes, porque não vai resultar uma estratégia que não passe pelo trabalho em conjunto destes três pilares. E os três pilares é o pilar da saúde, o pilar social e o pilar dos cidadãos, aqui representados pelas associações de doentes. Muito obrigado, Alexandre. Há, pois, então, um longo caminho a percorrer e importa não desistir de o perseguir. Temos uma questão que nos é colocada pela colega Leonor Balcão Reis, que pergunta se, relativamente à Lei 108/2019, que prevê a sua regulamentação, se isto já ocorreu. Não sei se alguém quer responder. Eu diria que não, que ainda está por fazer esse trabalho de regulamentação e de transposição desta lei em termos regulamentares. Também sabemos que esta lei foi publicada em finais de 2019 e que em 2020 e 2021, obviamente, enfrentámos uma pandemia, mas acredito que este será um compromisso que também já foi publicamente reiterado pela Senhora Ministra da Saúde, que será uma das prioridades para a presente legislatura. Mais questões, por favor, façam-nos chegar. Estamos aqui a ouvir propostas dos representantes dos cidadãos, dos doentes e dos cuidadores, que em boa análise somos todos nós. Todos nós temos essa condição humana e em qualquer momento do nosso percurso seremos confrontados também com a doença e com a necessidade de cuidar por terceiros. Portanto, esta é uma discussão que nos envolve a todos. Paulo, por favor. Sim, ia só dizer que relativamente a esta questão desta lei, nós, e um pouco aquilo também complementando aquilo que o Alexandre acabou de dizer, respondendo à tua questão, nós não estávamos muito organizados, ou estes últimos 2-3 anos foram anos em que nós nos juntamos e começamos a trabalhar muito estes temas em conjunto, não é? Desde, eu diria, 2019, com o apoio daquelas três entidades que a Ana apresentou, a Escola Nacional de Saúde Pública, com o apoio da Convenção Nacional da Saúde e também do projeto Incluir, do IFARMED,
Isto permitiu-nos conhecermos uns aos outros e começarmos a trabalhar em conjunto. Nós vamos assinar agora um protocolo de 4 grandes organizações no início de junho, porque queremos que estes temas comecem a ser debatidos. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, de alguma forma, foi possível fazer coisas sem a posição dos cidadãos ou dos representantes dos cidadãos, porque realmente não havia nada de suficientemente organizado. Quando nós fomos convidados no ano passado para fazer aquela assinatura de protocolo, deixou-nos muito satisfeitos, porque isso também significou que, de alguma forma, a APA reconhecia nas associações de doentes já alguma organização e algum trabalho desenvolvido, e, portanto, esse trabalho está a começar a ser desenvolvido. Portanto, nós não podemos só também criticar e dizer que não nos tem ouvido, porque também era difícil falar com todos nós e precisávamos ter alguma representatividade, precisávamos trabalhar primeiro os temas e apresentar propostas, e é esse trabalho que estamos também nesta fase a finalizar. Obviamente que é um processo contínuo, de aprendizagem contínua, de ambas as partes, não é? Porque eu creio que, obviamente, todos temos a consciência, quem trabalha na saúde, desde os administradores, gestores, até aos profissionais diretamente ligados aos cuidados assistenciais, está sempre presente, obviamente, a procura de dar o melhor serviço. Muitas vezes o que nos falta é ter esta visão mais abrangente daquilo que vai para além daquilo que é o nosso espectro mais direto de atuação, não é? O sistema tem que ser um sistema com vasos comunicantes, que esteja articulado, que dê respostas fluidas, que permita aos doentes, no início da jornada, saberem o que é expectável atingirem no final da mesma. E muitas vezes isso não é claro, não é? E, portanto, este é um trabalho que nos envolve a todos, e a colaboração das associações e dos representantes dos cidadãos, dos doentes e dos cuidadores é extremamente importante e enriquecedora para esse crescimento conjunto. E, portanto, é um trabalho, é longo o caminho, com certeza, até que atinjamos um patamar de alguma satisfação ao nível desse percurso, vão decorrer anos, e todos estamos conscientes disso. É necessário sensibilizar e é necessário que esta cultura, esta filosofia, como referi no início, faça parte do âmbito de atuação de todos nós. E isto leva-me a uma pergunta direcionada para o Paulo, que nos apresentou o projeto da gestão de dados, que me leva muito a fazer uma comparação com aquilo que existe, por exemplo, em termos da rede Unicre, que, como sabemos, é uma rede que faz a gestão dos dados bancários e daquilo que é o relacionamento do cidadão em termos daquilo que é a gestão e a sua navegação em termos do setor bancário, e eu fiquei com uma ideia de que a proposta que tem em cima da mesa vai muito nesse sentido, ou seja, haverá uma entidade, que eu gostaria de perceber no vosso entendimento quem seria a entidade técnica ou a entidade em termos de gestão de recursos que faria essa agregação e a gestão dessa informação, mas haverá, grosso modo, ao mesmo nível, um nível de acesso agregado a esses dados que dependerá de cada um de nós enquanto cidadão, dar acesso a essa informação em cada momento que contactamos com os profissionais ou com vários interlocutores ao nível do sistema de saúde. O que é que tem pensado a este nível? E também a mesma questão que fiz ao Alexandre, qual tem sido a receptividade que tem tido relativamente à apresentação desta proposta nos vários fóruns, onde acredito que já tiveram a oportunidade de apresentar e discutir. Sim, na realidade, este modelo, ou esta arquitetura, tem tido uma excelente receptividade. Ela já tem algum resultado nos cuidados primários de saúde. Ainda não tem a parte de consentimento e de regulação, ainda está a ser transformada a esse nível, mas já está em isso. Para serem integrados os outros elementos
as outras componentes dos serviços de saúde, os hospitalares, os cuidados paliativos, etc., é necessário que haja uma transformação e uma uniformização do modelo de dados e, portanto, esse trabalho está a ser feito. Voltando à parte inicial da pergunta, o modelo único prova que funciona, não é? A questão é, neste caso nós estamos a falar de dados de saúde e dos dados dos cidadãos, que da mesma forma que nós temos dados fiscais e temos dados dos cartões de cidadão e dos dados dos passaportes, é a esse nível, ou é desta forma que nós acreditamos que devam ser protegidos e guardados. Portanto, a entidade que deve ter essa responsabilidade é uma entidade delegada pelo Ministério da Saúde para que possa ter a guarda destes dados, e da mesma forma que nós acreditamos que os dados dos passaportes estão bem protegidos, os dados de saúde têm que estar bem protegidos. E depois permitir o acesso aos dados com as devidas garantias de legitimidade e de consentimento atribuídas às entidades privadas para esse acesso. Portanto, esse trabalho, ou a arquitetura já foi mostrada e está a ser seguida também, porque já era objetivo, já era a estratégia da entidade que está a gerir isto, a SPMS, que aliás é a nossa opinião de que aquilo que tem que fazer é exatamente isso e não estar a fazer desenvolvimento de apps e coisas assim que por muito interessante que seja, depois tem pouca utilização na prática. Aquilo que tem que garantir é exatamente a proteção e a estruturação do modelo de dados e do modelo de utilização dos dados para os vários atores que existem na sociedade. Muito obrigado, Paulo. Temos aqui uma pergunta que nos é colocada pelo Rui Duarte e que pergunta: o SNS diz-se centrado no cidadão, mas é ainda centrado nos profissionais. Os conselhos de administração incluem representantes de várias categorias profissionais, mas quem é que ali representa os utentes? Para quando a representação de utentes, necessariamente de associações e federações de utentes, nos órgãos de governação do SNS? Pedi ao vosso comentário. A resposta sabemos qual é. Qual é o vosso comentário relativamente a esta evolução e a este passo que terá que inevitavelmente se tornar uma realidade a curto prazo? Exatamente, esse é um dos nossos grandes objetivos, é que também estejamos representados nessa parte mais, no fundo, decisória, não é, do sistema de saúde ou do próprio hospital. E, portanto, é uma das nossas propostas no acordo e no protocolo que assinamos com a APA, foi também contemplada está prevista essa portanto, inclusão de um representante dos utentes, que pode ser uma associação de doentes, na parte administrativa do hospital, e também, por exemplo, outras figuras como o provedor do doente, que também poderia ser uma figura que ajudaria, no fundo, a alguém se responsabilizar e a alguém dar uma resposta ao doente, não é? E ao utente, muito em concreto. Sabemos que já alguns hospitais têm representantes de associações de doentes nos conselhos consultivos, não é? Mas conselho consultivo não basta. Realmente o que pretendemos é que seja alguém que também tenha uma capacidade mais decisória na própria atividade e no seu planeamento dentro de um hospital. E, portanto, esse é uma das nossas perspectivas no futuro, de que venha a acontecer e de que se entenda que realmente é uma mais-valia também ter um representante dos doentes numa posição de decisão já dentro do próprio hospital, que ajudará certamente a que o sistema de saúde se centre cada vez mais no cidadão e que tudo aquilo que alguém já referenciou, não é? Que muitas vezes
os hospitais estão organizados em função dos profissionais e não tanto dos utentes, portanto, tentar cada vez mais que isso seja o passado e que no futuro vejamos o cidadão no centro e se consiga realmente planear e tomar até decisões nos hospitais com base naquilo que o cidadão quer. E, portanto, que seja respeitada a decisão e que realmente se consiga fazer esse trabalho que eu julgo que é progressivo e que estamos no bom caminho e, portanto, passo a passo, julgo que iremos chegar lá. Miguel, deixa-me só dar aqui uma chega, por favor, aquilo que a Ana está a dizer, ficou ali no aspecto de que alguns hospitais têm algumas destas boas práticas, e não só nesta área, porque em muitas outras já, felizmente, há alguns, bastantes talvez, bons exemplos de determinado funcionamento em que tudo corre bem, mas que depois há uma grande dificuldade em que isso seja replicado para outros hospitais ou para outros serviços. E isso é algo que nós devíamos insistentemente procurar identificar essas situações e promovê-las para que possam ser replicadas e, em concreto, em situações onde as dificuldades de acesso, nós muitas vezes temos e nós próprios também concentramos muito nas questões dos grandes centros, dos grandes hospitais, etc., mas as grandes dificuldades de acesso estão fora dos grandes centros. E aí que temos que chegar com mais premência para que o acesso a cuidados de saúde, genericamente falado, seja realmente algo igual para todos os portugueses, ou os que vivem em Portugal. E isso é algo que pode ser feito ao nível dos cuidados subprimários, na sua especialização, etc., mas também da participação dos representantes dos doentes junto dessas instâncias. Acho que é muito importante este aspecto das assimetrias que levam a que em alguns sítios haja muito boas práticas, haja muitos bons cuidados de saúde e noutros, enfim, são praticamente inexistentes a esse nível, não é? O que posso dizer é que fica desde já o compromisso da APA para a identificação dessas boas práticas e para a sua promoção e disseminação, de forma a permitir uma disseminação mais alargada possível a nível nacional. Miguel, deixa-me só acrescentar aqui mais um aspecto, que é voltar ali ao primeiro slide que a Ana mostrou, e que tem a ver com este trabalho que temos feito com a Escola Nacional de Saúde Pública, com a Convenção Nacional de Saúde e com todos estes parceiros. E uma parte do trabalho que tem sido feito tem sido exatamente a de capacitar os patient advocates, ou seja, capacitar os dirigentes das associações doentes a conseguirem ter uma visão 360 graus daquilo que se passa à volta da saúde e não só aquela reivindicação básica da necessidade da sua medicação ou das necessidades dos seus doentes. Eu acho que hoje estamos numa situação em que podemos dizer que ultrapassamos o bairrismo, ou seja, conseguimos trabalhar todos em conjunto em prol daquilo que são os desígnios da comunidade dos doentes e não da comunidade das pessoas com esclerose múltipla ou das pessoas com psoríase ou das pessoas com doença de Crohn. Hoje conseguimos ver muito para além daquilo que são as necessidades dos nossos grupos. E isso dá-nos a capacidade de poder dizer hoje que nos sentimos muito mais à vontade para aceitar desafios de administração, neste caso, da saúde, seja ela a que nível for, não necessariamente hospital, mas pode ser no ACES, pode ser, enfim, noutro tipo de organização, e consegui, sobretudo, dizer que a visão do doente, ou a visão do doente num board, é claramente a visão do lado de fora da folha de cálculo. Ou seja, nós olhamos para tudo o que não tem a ver com a folha de cálculo. Nós olhamos, sobretudo, para aquilo que são as necessidades do ser humano, as necessidades das pessoas, aquilo que são as emoções que andam à solta no sistema de saúde e que são tão importantes como a folha de cálculo. Naturalmente nós respeitamos que a folha de cálculo tem que ser equilibrada, pois não há outra forma, mas não ficamos por aí. Vamos e somos capazes de explorar outros temas que normalmente nos conselhos de administração
não são o objeto principal da discussão. Portanto, eu diria que esta capacidade, por um lado, de estarmos hoje muito mais capacitados, graças ao esforço de todas estas entidades, e a APA é uma das entidades que também merece aqui destaque, porque nos abriu a porta para participar nos seus congressos, para participar nas suas ações de formação. Hoje, nós entendemos que já é possível ter uma participação construtiva e, sobretudo, muito mais virada para as questões humanas na saúde, e que todo o sistema teria a ganhar com a inclusão de pessoas com doença e representantes das associações de doentes nos seus órgãos decisórios. Estamos em alinhamento total, Alexandre, como sabes, eu pessoalmente, e acredito que todos os administradores hospitalares partilharão a mesma opinião. A resposta que as organizações de saúde dão preenchem apenas uma pequena necessidade daquilo que são a nossa gestão do estoque de saúde. Obviamente sabemos, e já foi referido hoje aqui, que o nosso estoque de saúde não depende apenas daquilo que são os serviços ou os cuidados de saúde que lhes possam ser disponibilizados. Aí temos, obviamente, questões a discutir do acesso, da equidade, da tipologia e da adequação da resposta, mas sabemos que o nosso estoque de saúde, obviamente, vai muito para além disso. Envolve as questões sociais, da habitação, da educação, de acesso à alimentação saudável, a todas as condições de saneamento básico, e sabemos que isso, muitas vezes, não é considerado no momento em que recebemos os utentes no serviço de saúde. E é óbvio que essa componente mais humana, mais holística, em termos de gestão das necessidades da pessoa, pode e deve ser contemplada também. Não cabe a 100%, obviamente, às organizações de saúde essa cobertura nesse espectro, mas sendo confrontada com o impacto que essas outras dimensões têm em termos do estoque de saúde que a pessoa tem, elas devem ser reflexões e devem levar as instituições a estabelecer parcerias de proximidade que procurem dar respostas, tudo aquilo que acabámos de falar na tua apresentação. Continuo a desafiar os que nos seguem para colocar questões e, entretanto, Ana, penso que passaríamos à partilha também de mais um tema e mais uma proposta muito pertinente, penso eu, esta sobre a dimensão dos cuidadores. Sim, sem dúvida, Miguel. Agora vamos dar continuidade com a Liliana. A Liliana é Presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, é licenciada em Reabilitação Psicomotora pela Faculdade de Nutrição Humana em Lisboa e foi redatora da petição de criação do Estatuto de Cuidador Informal. Liliana, não sei se queres também dar aqui uma palavrinha antes de eu pôr o compartilhamento da tela, por favor. Muito bom dia a todos e a todos aqueles que nos estão a assistir também. Agradecer desde já o convite à APA também por este desafio, e é com grande satisfação que a Associação Nacional de Cuidadores está presente e, portanto, a representatividade dos cuidadores é muito importante, por colocar o cidadão no centro do sistema, neste caso o doente. É também importante colocar a atenção sobre a intervenção sobre os cuidadores informais. E para vos falar disso, Ana, poderás colocar a apresentação. Próximo slide. Para vos falar disso, é importante pensarmos, partimos desta questão, quantos cuidadores informais aqui existem em Portugal. Portanto, números avançados pelo Eurocares apontam para a existência de cerca de 8% de cuidadores na população. Isto, 207 mil pessoas a tempo inteiro poderão estar a prestar esta função. Eu digo poderão porque não existe um estudo aprofundado ao nível da população portuguesa que nos permita conhecer o perfil, as necessidades dos cuidadores e também a sua interligação com a pessoa que estão a cuidar, porque sabemos que a grande maioria dos cuidados prestados são a pessoas com doenças crónicas, a pessoas com algum tipo de incapacidade, fragilidade ou outra condição de saúde de longa duração, e portanto estes cuidados são não remunerados
mas mais à frente vamos falar de apoios que existem neste momento para o cuidador. Também respondendo aqui a outra questão, esta atividade desenvolvida pelos cuidadores, ou se quisermos dizer o trabalho feito pelos cuidadores informais, valerá em Portugal quase 333 milhões de euros por mês, cerca de 4 mil milhões de euros por ano, o que isto representa uma poupança significativa para o Estado. O próximo slide. Portugal é um dos países da União Europeia com maior índice de envelhecimento demográfico, portanto o aumento da proporção das pessoas idosas e da esperança média de vida pode obrigar no futuro a um número cada vez maior de famílias que desempenham esta atividade do cuidar e que ao mesmo tempo têm que muitas delas continuar a trabalhar. A título de nosso enquadramento, dar este dado que o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, em 2015, estimava existirem cerca de 110.355 pessoas dependentes no autocuidado do domicílio, das quais 48.500 estariam acamadas. Próximo slide. E então, o perfil do cuidador informal. Como vos dizia, não existindo ainda um estudo aprofundado à população portuguesa, estes dados foram recolhidos do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que tem a ver com a entrada dos pedidos de reconhecimento informal. Portanto, os dados apontam que são sobretudo mulheres, como expectavelmente já esperávamos, com a idade entre os 25 e os 54 anos e que se tornam cuidadoras, neste caso informais a tempo inteiro. É um dado que as mulheres são as que têm mais probabilidade de assumir o papel de cuidadoras, as que mais prestam cuidados ao longo do tempo e, portanto, toda esta atividade do cuidar é frequentemente muito exigente em termos físicos e emocionais e há um grande peso que ainda continua a cair sobre as mulheres e que leva muitas vezes ao abandono precoce do mercado de trabalho. Também dizer-vos que há um dado que é importante, sabemos que 47,8% dos cuidadores presta cuidados durante 13 a 24 horas diárias e 21% 24 horas. E portanto temos aqui, sobretudo quando pensamos em 24 horas, o cuidador a tempo inteiro, mas numa grande sobrecarga. Portanto, a existência de mais de um cuidador por domicílio seria importante também em muitas situações para que os cuidados pudessem ser repartidos. Não existindo, é importante o apoio de estruturas formais e nestes cuidados formais nós incluímos profissionais e equipas que possam ir ao domicílio. Próximo slide, Ana. O impacto do cuidar, portanto, os cuidadores estão expostos a uma maior vulnerabilidade a nível de riscos sociais e de saúde, isto muito porque estão relacionados com a exposição prolongada ao stress e à continuidade do cuidar. Para isso concorre o número de horas de cuidados, como anteriormente vimos. Há um maior impacto na saúde física e mental, recorrentemente a qualidade de vida dos cuidadores informais é menor quando comparada com a população em geral, existe um maior risco também de isolamento social, o abandono precoce do emprego e, portanto, diminuição da questão económica na família, pedidos também de reforma antecipada no mercado de trabalho e, dado um aumento do risco de pobreza. Estes fatores que vos refiro são importantes para percebermos o contexto e também para percebermos que podem comprometer a continuidade de prestação de cuidados e o papel de quem cuida. E, portanto, isto pode comprometer a qualidade da pessoa que vai receber estes cuidados e, portanto, daí a importância imprescindível de ter uma atuação para apoiar os cuidadores informais. Próximo slide. Também dizer-vos, aqui para um enquadramento, portanto, o Estatuto de Cuidador Informal atualmente é uma lei que regula os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada. A publicação da Lei 100/2019 ocorreu em setembro desse ano. Existiu durante um ano o funcionamento de projetos piloto para testar a medida e só em 2022, através deste Decreto Regulamentar 1/2022, é que as medidas do Estatuto do Cuidador Informal vieram então a ser abrangidas a nível nacional. Este período de tempo fez com que
para quem expectavelmente esperava apoios e medidas de apoio mais céleres, foi um período de muita frustração para cuidadores informais e ainda vamos refletir mais à frente, as medidas que estão propostas no Estatuto não estão ainda a chegar aos cuidadores informais. Estamos ainda a chegar com o subsídio de apoio ao cuidador e não tanto com medidas como o descanso ao cuidador, como o apoio psicológico ou a capacitação e formação, que para os cuidadores é tida como muito relevante. O próximo slide. Dar-vos conta que atualmente dos pedidos que deram entrada, e como há pouco falávamos que podia existir entre 800 mil a 1 milhão de pessoas cuidadoras em Portugal, os dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social à data, apenas estão reconhecidos 8 mil cuidadores informais com o seu estatuto. E dizer também que o subsídio em média de que as pessoas estão a receber ronda os 310 euros por mês. E, portanto, estamos a falar de um valor que é manifestamente insuficiente para dar resposta às necessidades daquilo que são o cotidiano, quer do cuidador, quer do doente, porque também estamos a falar muitas vezes da pessoa cuidada que tem prestações sociais de apoio que são manifestamente também muito baixas para fazer face a despesas de medicação, de reabilitação, como aqui foi falado, redes de terapias e reabilitação não estão a chegar àquilo que seria expectável aos doentes e continuamente, porque muitas das vezes o doente que já está há muitos anos com uma patologia, por exemplo, em termos de estimulação cognitiva ou outra terapia, não é tida em conta e, portanto, há aqui um investimento muito grande das famílias. No próximo slide. E é neste conseguinte que as associações de doentes e de cuidadores se organizaram para pensar nos desafios nas políticas públicas de cuidados de longa duração, no qual o cuidador informal ocupa também um lugar de destaque. Algumas das medidas de que vamos refletir têm uma particularidade. O Estatuto do Cuidador Informal acaba por ser uma política pública muito desafiante, porque vem colocar a tónica na cooperação interministerial. É condição para que se consiga implementar o Estatuto que o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, juntamente com a área da saúde, e em outras entidades de proximidade, como os municípios, por exemplo, consigam trabalhar conjuntamente, porque depois de assinar-se o Estatuto do Cuidador Informal, que é um processo que necessita de maior divulgação, maior simplificação no processo, mas depois de a pessoa ver reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal, vai ser acompanhada ou seria acompanhada por um profissional de referência ou da área social ou da área da saúde com um plano de intervenção específico que desse resposta às suas necessidades. Portanto, aqui um desafio que será importante refletir, portanto, será o maior acesso ao descanso ao cuidador também e diversificação das respostas, portanto, os serviços que permitem o descanso ao cuidador devem responder às suas necessidades e à da pessoa cuidada ao longo do tempo, serem mais flexíveis, melhor planeados e com uma intervenção mista de cuidados que permita o cuidado também no domicílio, com outras formas de articulação, quer com profissionais, quer com outras áreas de intervenção. Portanto, nós pensamos que será importante pensar nos serviços de apoio ao domicílio em que integrem outras áreas como a reabilitação, como a saúde e não se baseiem apenas em cuidados básicos como a alimentação, como a higiene. Portanto, poderão fazer aqui preventivamente o descanso ao cuidador. A título de exemplo, na Suécia, o descanso ao cuidador em casa é promovido também em articulação com os municípios e que torna possível combinar diferentes serviços ao descanso ao cuidador, por exemplo, com 24 horas de alívio instantâneo, terem pausas ao fim de semana para a prestação de cuidados ou por mais dias. E na Finlândia promove-se 3 dias de descanso por semana aos cuidadores. E, portanto, toda esta questão é relevante, mas para isso nós temos que pensar nas respostas que atualmente temos e como as podemos pensar para que, de facto, esta realidade também seja possível em Portugal.
É importantíssimo, isto já é outra área que vamos tocar a nível laboral, que estava previsto no Estatuto, portanto, desde a publicação estava prevista aqui a regulamentação de legislação laboral para promover a conciliação entre cuidados e trabalho. Nós temos muitos cuidadores informais que continuam a trabalhar e que, após o término do seu trabalho, prestam cuidados às pessoas que cuidam, e portanto é uma dinâmica e uma gestão difícil, muitas das vezes, e portanto se tivéssemos medidas que permitissem conciliar o trabalho, como justificação de faltas, licenças, jornadas de trabalho contínuas ou horários flexíveis, toda esta questão poderia ser muito melhorada. E em questões como em resposta imediata, nós quando transitamos o doente para hospitalização domiciliária e necessitamos da presença do cuidador, muitas das vezes não temos pessoas que estão a trabalhar e que para poderem estar neste papel necessitariam desta agilização, e portanto seria muito importante toda esta questão a ser de imediato pensada, porque já desde 2019 que está por regulamentar. Depois também os cuidadores e as pessoas cuidadas no seu domicílio podiam ter, portanto, cuidadores formais, profissionais de saúde ou outros que pudessem, em equipas mais reforçadas, ter um acompanhamento mais sistemático e que assim evita mais recaídas ou idas ao hospital. Portanto, uma organização muito maior nos cuidados de saúde primários, é que, por exemplo, a figura do enfermeiro de família e neste caso, o responsável do caso, do cuidador, pudessem dar aqui uma atenção muito mais de proximidade e personalizada. O próximo slide. Está previsto no Estatuto de Cuidador Informal o apoio psicológico e o apoio psicossocial, e damos ênfase também na literacia para o autocuidado, muito na forma preventivamente de cuidados de saúde mental. Ainda não está a ser aplicado, portanto os cuidadores ainda não estão a beneficiar destas medidas de apoio. Pensamos que será importante reforçar o número de profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários, para que efetivamente estas questões possam efetivamente ser implementadas, mas também eventualmente com um reforço na comunidade, nomeadamente ao nível dos municípios, da área social, que possa também fazer aqui a ponte. Portanto, esta sinalização, encaminhamento de proximidade, tanto pode ser feita pela área da saúde, pelos médicos de família, pelos técnicos de serviço social, pelos enfermeiros, mas também pela comunidade. Nós temos grande proximidade, neste caso, das juntas de freguesia, dos municípios, por exemplo, da GNR, da PSP, das farmácias. Todo este envolvimento em rede é importante. Portanto, esta complementaridade de respostas e serviços ao apoio ao cuidador e permite, por um lado, chegar mais precocemente ao cuidador, evitar, neste caso, o burnout, e o doente ter também um maior acompanhamento ou a pessoa cuidada, porque muitos cuidadores encontram-se sozinhos com as pessoas cuidadas, sem formação, sem capacitação, muitas vezes não estão sinalizados por nenhuma entidade, e portanto nós estamos a falar aqui de diferentes perfis. Temos pessoas que já têm literacia e que conseguem, de alguma forma, com o apoio de profissionais, conhecer os seus direitos, mas temos muitas outras que não conhecem o Estatuto do Cuidador Informal, não conhecem medidas de apoio, portanto, desde de apoios sociais como subsídio à terceira pessoa, não conhecem medidas de apoio, subsídios de apoio que existem para as pessoas cuidadas. Portanto, toda esta literacia acaba por ser muito importante, e o seu funcionamento em rede. Portanto, esta articulação no apoio ao cuidador, como reflexão final, é muito desafiante para os nossos padrões de atuação, uma vez que coloca mesmo os Ministérios do Trabalho, da Segurança Social e da Saúde e outros, como aqui referimos, porque estamos a falar de legislação laboral, estamos a falar de capacitação e formação, coloca aqui um desafio enorme em trabalho em rede, trabalho de proximidade, trabalho comunitário, para que também a área da saúde
transite efetivamente para este panorama e, portanto, implica aqui uma mudança de paradigma no cuidar. Obrigada pela atenção disponibilizada, coloco-me ao dispor para as dúvidas que possam eventualmente surgir e obrigada pela atenção. Obrigada, Liliana. Vou então aqui agora falar um bocadinho dos resultados que nós pretendemos. Portanto, o modelo de serviço de saúde pública definido na Constituição é tendencialmente gratuito e o que nós pretendemos é que cada vez mais ele se centre no cidadão. É importante perceber que em Portugal se investe pouco em prevenção, na digitalização também, esperemos que agora seja um pouco diferente com a possibilidade que temos agora de investir nesta área, e também não nos podemos esquecer da humanização dos cuidados. As perguntas desenvolvidas pelos grupos de trabalho, bem como as propostas, vêm no sentido de cada vez mais se conseguir que para além do respeitar a privacidade e o RGPD, que cada vez mais seja uma medicina personalizada. Mas só será possível ser realmente atingida esta medicina personalizada se tivermos em conta também a participação, o escrutínio, a transparência sobre o serviço prestado. Portanto, para isso, muitas vezes também temos que definir uma estratégia que garanta uma metodologia de avaliação e melhoria contínua, não é? Que vá permitindo que cada vez mais se elaborem as perguntas, se concretizem ações para resolver as questões que se vão sendo levantadas, se faça correções quando assim for necessário e sejam implementadas melhorias, sempre com uma premissa, que é a cocriação conjunta e a investigação científica, tornando sempre sustentável o SNS por pelo menos mais 50 anos. É isso que todos nós queremos, é a continuação de um SNS que possa realmente cada vez mais dar resposta às necessidades dos cidadãos. Miguel, passo para ti, não sei se há aí algumas perguntas, mas espero que sim. Não temos mais perguntas aqui no nosso chat. Estamos também nos últimos minutos finais. Eu penso que falarei em nome de todos aqueles que nos seguiram nesta sessão, do quão importante foi ouvir-vos e mais do que os ouvir-vos, percebermos o envolvimento e a capacidade que as associações ganharam nos últimos tempos e, como é óbvio, a abordagem e as propostas que apresentam estão extremamente bem fundamentadas, não são só um diagnóstico, são uma reflexão conjunta daquilo que são os anseios e expectativas dos cidadãos, doentes e cuidadores. Há um longo caminho e todos nós temos que ter essa percepção. Todas as mudanças que exigimos enquanto sociedade hoje ao nível dos serviços de saúde, das respostas sociais, da educação e da justiça, são desafios que enquanto cidadãos temos que ter a consciência de que levarão o seu tempo, são mais do que mudanças processuais, são mudanças muitas vezes culturais e de mentalidades. Sabemos que hoje também temos uma oportunidade em muitas destas dimensões do recurso a tecnologias que não tínhamos no passado e que nos podem aproximar e podem potenciar a partilha de conhecimento e a proximidade, mesmo que não física, a proximidade do apoio que muitas vezes precisamos. E a esse nível dar aqui um destaque particular àquilo que tem sido o trabalho feito pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, que está de parabéns neste grande desafio que é o reconhecimento da figura do cuidador informal e daquilo que são os desafios que enfrentamos enquanto sociedade, que passa por uma fase, um envelhecimento demográfico e, obviamente, concomitantemente, no aumento da esperança média de vida associada a um conjunto de comorbilidades e multipatologias, e do que isso impacta em nível daquilo que é a resposta da nossa sociedade. Foi um grato prazer hoje estar aqui convosco.
Vamos continuar com certeza com esta dinâmica e ter esperança e acreditar de que todos juntos conseguiremos levar a bom porto estas propostas que hoje nos deixaram aqui. Desde já vos deixo o repto a cada um de vós que fez esta apresentação para que escrevam um artigo a publicar estas propostas na nossa revista de gestão hospitalar, que é um canal de comunicação que existe há perto de 40 anos, se celebrar para o próximo ano 40 anos, e que é o espaço certo para a apresentação destas propostas de soluções, para além, obviamente, de todos os espaços interlocutores oficiais e governamentais e políticos que devem ser, obviamente, parte ativa desta mudança que necessitamos implementar. Bem-ajam a todos e até breve. Miguel, se me permite, deixa-me enaltecer também o trabalho que a APA tem feito com as associações doentes, é realmente notável e há um trabalho concreto e não estamos a fazer diagnósticos, estamos a trabalhar realmente em propostas concretas e isso realmente é de reconhecer e agradecer todo o vosso empenho e o teu em particular também nestes projetos que estamos a desenvolver. Bem-ajas também e obrigado, APA. Obrigado a todos. E até breve. Continuem a seguir a Conferência de Valor APA, das 11 às 13, com mais 3 atividades de e-learning. E durante a tarde de hoje retomaremos na slot das 14 às 16 mais 3 temas na área do e-learning. E a finalizar o dia teremos o segundo Fórum Ibérico de Contratação Pública, uma parceria da APA com a Sociedade de Diretivos da Saúde Espanhola, a CEDISA, e que hoje irá partilhar algumas boas práticas no âmbito da contratação pública nos 2 países. Até breve e muito obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigada.